São Paulo, capital. Eu só não me matei porque eu acredito que a vida continua. E que, se eu fizesse isso, eu ia ter que prestar conta. E conta séria. Se eu não tivesse essa fé, eu tinha me matado. Para contrapor-se à ideia do suicídio, o espírita tem vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será muito mais feliz quanto mais confiante e resignado tenha sido na Terra. A certeza de que, ao encurtar sua vida, alcançará um resultado completamente oposto daquele que esperava, porque liberta-se de um mal para entrar num outro pior, mais longo e mais terrível. Nós temos o intercâmbio mediúnico, nós empregamos a mediunidade. E aí podemos observar o lado de lá da vida, colher informações sobre o que se passa no além, no plano invisível. E aí nós vamos observar que para o suicida, o sofrimento começa logo após a morte do corpo. Porque você imagina o seguinte, uma pessoa está programada para viver 60 anos e ela comete o suicídio aos 40 anos, faltavam 20 anos. E ela tinha energia vital para 20 anos. No corpo físico, essa energia vital, ele se dissipa mais rapidamente, por causa da densidade do corpo, do que no extrafísico. Então, se demorava 20 anos para ela desencarnar, ela ainda tem essa quantidade de energia, ela pode ficar 20, 30 anos fora do corpo, 40, 50, até dissipar toda essa energia. O espírito do suicida pode se sentir sempre caindo, se ele se jogou de uma altura para morrer. Ele pode se sentir sufocando, ou sangrando. Então é um sofrimento muito grande. É como ele se sente. É aquela impressão fortíssima, última, que ele guardou consigo. Dividindo opiniões mesmo entre os médicos, a eletroconvulsoterapia é o único tratamento biológico do século XIX ainda utilizado amplamente. Trata-se de uma estimulação elétrica no cérebro, de voltagem relativamente alta, indicada por alguns médicos para aliviar os sintomas de alguns transtornos psiquiátricos. Diagnosticada com bipolaridade, Silmara fez diversos tratamentos e precisou ser internada muitas vezes antes de optar pela ECT. Eu fui uma criança atípica. A minha primeira imagem de amizade, eu tinha 12 anos. E eu só ficava atrás da casa com uma caixinha de fósforo, brincando sozinha. Eu sempre fui assim. Não existe cura para depressão. A pessoa pode ter um episódio depressivo que foi único e aquilo desaparecer. Se ela tiver um segundo, já passa a ser uma depressão recorrente. Mas não tem propriamente cura. Os primeiros sintomas, há praticamente 20 anos atrás, era só de depressão. Era um quadro bastante depressivo, né? Fica deitada, não tem ânimo para nada, não consegue levantar. Depois o quadro começou a mudar. Aí ela começou a ficar muito ansiosa. O meu acordar era a coisa mais horrível do mundo. Eu sentia um desespero quando eu acordava. Todo santo dia. Tomava café, fumava um cigarro, passava meia hora, vinha aquele desespero. Tinha dia que ela deitava, eu falava assim, vamos brincar de contar quantos minutos você consegue ficar parada? O máximo nós chegamos no dia foi 4 minutos. Veja agora mais informações, já voltaremos do ponto que o vídeo foi interrompido. Muitas vezes o suicídio ele vem na ilusão que a pessoa tem de solucionar uma dificuldade na vida dela. Nem todas as pessoas têm os recursos emocionais, psicológicos, espirituais para enfrentar uma situação grave de crise onde aparentemente não existe uma saída. Tem algumas pessoas que suportam muita frustração e vão adiante. Quantos países são destruídos na guerra? E depois as pessoas se reúnem e daqueles destroços elas conseguem reconstruir as cidades.
e seguem na lei de progresso. Outras pessoas dizemos que fazem tempestade em copo d'água, quer dizer, elas têm baixa resistência à frustração. A literatura espírita é muito rica e esclarecedora quanto à situação dos espíritos. Se as pessoas, todos nós, tivéssemos desde a escola essas lições na nossa escola, as pessoas já teriam essa informação, esse conhecimento e teriam a sabedoria de refletir que o suicídio não é uma solução. Muita gente acha o suicídio um ato de covardia, mas ele é basicamente um ato de desespero. Nós estamos vendo que as estatísticas afirmam que está aumentando o número de suicídios na nossa sociedade, principalmente entre os jovens e os adolescentes. Podemos imaginar, não é? Pais que veem um filho na flor da idade se suicidar. Será que o viver está ficando difícil demais? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma resposta muito importante, quando diz que o modo de encarar a vida, né, que o Espiritismo, por exemplo, oferece, dando ideia da imortalidade da alma. A alma não morre, a alma reencarna. Enfim, da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Então, nós temos respostas do Espiritismo muito seguras e temos construído a nossa fé raciocinada com base nisso. Algumas religiões nos dizem que quem se suicidou fica condenado para sempre, sem remissão. São as penas eternas. Porque eles dizem que o suicídio é um pecado mortal. É uma ofensa à divindade. E é por isso que é tão importante. Mas e aqui, pensando entre nós, Deus não nos manda perdoar aqueles que nos ofendem e que nos maltratam? Deus quer que nós perdoemos aos nossos adversários, aos nossos ofensores. E Ele mesmo não perdoará aos seus filhos? Certamente que sim. É como chegamos à conclusão, analisando, não é? Deus é ainda melhor, certamente, do que nós. Ah? Mas é que Deus é justo. Ele tem de dar a cada um segundo as suas obras. Não foi o que Jesus nos ensinou? A cada um segundo suas obras. Então, o ato mau do suicida terá de ter no além consequências más, infelizes. Essas consequências vão variar muito. Depende das causas que levaram a pessoa ao suicídio. E também serão consideradas todas as circunstâncias, aquelas atenuantes e as agravantes. As informações que nós temos é de que durante um certo tempo o espírito fica sob um impacto doloroso porque ele interrompeu uma encarnação. Esse é um fato. E ele fica numa situação, digamos, desconfortável espiritualmente. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai ser solucionado, porque, com o passar do tempo, há um socorro espiritual, ele recobra aquela sua situação da normalidade, vai fazer um diagnóstico da sua vida, vai repensar bastante sobre o que ele cometeu e vai ficar aguardando uma próxima encarnação, onde ele vai poder cumprir com um grande projeto que é passar inteiramente pela encarnação sem maior dificuldade. A gente sabe da espiritualidade que alguns espíritos já repetem esse comportamento durante muitas encarnações e eles acabam criando como se fosse um reflexo, um mecanismo atávico. E eles tendem a pensar nessa possibilidade com recorrência durante todas as encarnações. Às vezes, a espiritualidade precisa de um trabalho a longo prazo para interromper esse processo de reencarnes seguidos por suicídio. Nós temos o intercâmbio mediúnico, nós empregamos a mediunidade. E aí podemos observar o lado de lá da vida,
colher informações sobre o que se passa no além, no plano invisível. E aí nós vamos observar que para o suicida, o sofrimento começa logo após a morte do corpo. Porque você imagina o seguinte, uma pessoa está programada para viver 60 anos e ela comete o suicídio aos 40 anos. Faltavam 20 anos e ela tinha energia vital para 20 anos. No corpo físico, essa energia vital, ele se dissipa mais rapidamente, por causa da densidade do corpo, do que no extrafísico. Então, se demorava 20 anos para ela desencarnar, ela ainda tem essa quantidade de energia, ela pode ficar 20, 30 anos fora do corpo, 40, 50, até dissipar toda essa energia. O espírito do suicida pode se sentir sempre caindo, se ele se jogou de uma altura para morrer. Ele pode se sentir sufocando, ou sangrando. Então é um sofrimento muito grande. É como ele se sente. É aquela impressão fortíssima, última, que ele guardou consigo. Mas existe sempre um auxílio nas regiões dos suicidas, daqueles que sofrem. E é quando eles se perdoam. O problema é o nosso julgamento, ou como diria o materialista Freud, o nosso sensor interno, que é pior do que o sensor da sociedade. O que o suicida estiver sofrendo no plano espiritual acabará por promover em seu íntimo benéficas modificações. Nós amadurecemos com as experiências que enfrentamos. Aqueles efeitos maus que o suicida provocara irão se esgotando e ele poderá começar a sua recuperação. Ele vai receber ajuda, orientação dos bons espíritos, que vão orientá-lo para ele saber enfrentar e superar as tristes consequências daquele seu ato infeliz. Por que o suicídio é muito grave perante Deus? Primeiro, porque nós estamos aqui como alunos numa grande escola da vida para aprender a viver, aprender a ser menos egoísta e mais amorosos, menos orgulhosos e mais humilde. Segundo, a nossa vida influencia a vida de outras pessoas. Outras pessoas precisam de nós no trabalho, no lar, filhos, marido, etc. Nós também somos úteis através do nosso trabalho que nos traz a remuneração. Então, é muito grave, a nossa presença faz falta aqui. Outro agravante, poderias ter recorrido à fé, à oração, à ajuda espiritual através de diversas religiões, que Deus colocou diversas religiões justamente porque se a pessoa não aceita uma, aceita outra. E se não aceita nenhuma, aceita lá o budismo, filosofias, etc. Então, recursos não faltam. E agora, muitas vezes, eu li em livros que a maioria dos suicídios são causados por obsessores, que são nada mais do que vítimas nossas de vidas passadas, que estão aí se vingando, querendo o nosso mal, porque nós fizemos mal a eles. Nós fizemos eles sofrerem, agora eles querem fazer a gente sofrer. Então, tem essa causa também. Eu não dormia a noite toda porque ela ficava sema, já desesperada. Tô mal. Aí ela ia o dia inteirinho. Podia tomar o que fosse, ela começava a estivesse tomando água. Eles mudavam de antidepressivo, de não sei o que, foi assim uma loucura. Nada segurava. Formada em psicologia, a irmã de Silmara relutou antes de optar pela eletroconvulsoterapia. Denunciada como método de tortura e castigo na década de 60, a ECT perdeu credibilidade e aceitação nesse período. No início, assim, quando eu comecei na profissão e tal, nós abominávamos eletrochoque. A eletroconvulsoterapia é, sem dúvida, o tratamento mais polêmico de toda a história da medicina. As primeiras máquinas de eletrochoque foram criadas na década de 30. Sem a precisão dos aparelhos modernos e sem o uso da anestesia, os pacientes sofriam com dores e sequelas. Por mais que hoje a gente tenha acompanhado aqueles que defendem a eletroconvulsoterapia, dizem que pesquisas estão avançando,
que a forma de aplicação está mais humanizada, mais light, para nós o procedimento continua em questão. Tem casos individuais de que o paciente relata melhor, se sente melhor, mas tem muitos casos de efeitos colaterais graves, né? Então a gente precisa pensar em coisas que ajudem o sujeito a melhorar, mas que garantam a ele as condições mínimas necessárias para ele se inserir socialmente, continuar tocando a sua vida. Depressão, angústia, euforia, desespero. Que caminho tomar quando nenhum outro tratamento parece surtir efeito? A sensação que eu tenho é como se você tivesse com uma metralhadora na sua cabeça e saber que você vai levar um tiro agora. Depressão mata. Então, isso aqui é importante. Quando um cardiologista, um choque no peito, né, porque a pessoa está com uma fibrilação ventricular, né, vai morrer, né? Salva, ninguém critica, não existe estigma contra choque no peito. Né? Quando um psiquiatra dá um choque na cabeça, não, puxa vida, é cruel. Né? A pessoa só está um pouco triste, um pouco deprimida. Não está só um pouco triste, né? É uma doença mortal. A taxa de suicídio é mais do que 10%. Ela pode estar cercada de pessoas, mas lá dentro de si própria ela se sente absolutamente sozinha e provavelmente numa sensação de abandono. Allan Kardec perguntou, está lá em O Livro dos Espíritos, questão 943 até a 945. De onde nasce esse desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Como será que os instrutores espirituais responderam? Efeito da ociosidade. Ociosidade é a pessoa não ter ocupação útil, não é? Fica ocioso. Nós não fomos criados para sermos ociosos. Jesus disse, meu Pai trabalha constantemente e eu também trabalho. E nós, às vezes, nos deixamos assim à margem da vida. Sabe que certas sociedades ricas, em que a pessoa tem de tudo, entretanto, o grau de suicídio lá é grande, porque falta essa fé de que eles vão falar. Ociosidade, falta de fé. É a falta de crença em algo que possa servir de solução para a sua vida. Ela se deixa levar pelo desespero, pela falta de esperança, por uma solidão interior. Ela pode estar cercada de pessoas, mas lá dentro de si própria ela se sente absolutamente sozinha e provavelmente numa sensação de abandono. Insensatos, disse o Espírito, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Eis aí que quando nós temos fé, conhecimento da vida espiritual, quando nós temos a orientação do Evangelho, que nos fala que somos seres úteis, que fomos criados para uma função, um trabalho, uma realização na vida universal, nós não sofreríamos jamais esse perder o encanto da vida. Eu acredito que, assim, as pessoas que são céticas, que não têm nenhum tipo de fé, que não acreditam na vida após a morte, essas pessoas não têm o que perder. Então, se elas estão tendo uma vida ruim e elas perdem a esperança, elas não têm nem o argumento do pós-morte para justificar elas aguentarem e enfrentarem as dificuldades. Elas abandonam essa dificuldade. Só a doutrina materialista propõe o suicídio. Nenhuma doutrina espiritualista que conhece o valor do espírito e a sua trajetória propõe ou aceita o suicídio. Nenhuma religião aceita o suicídio, só a doutrina materialista. Qual é a razão? Porque desconhece a realidade do espírito. Na verdade, o espiritismo surgiu para combater o materialismo. E o materialismo e o hedonismo são os responsáveis fundamentais pelo suicídio. Então, nós temos que nos contrapor à ideia materialista. E essa difusão
ela não pode parar. Ela tem que continuar sempre, em todos os níveis, para poder acordar aqueles que ainda não têm uma formação sólida espiritualmente falando. Podemos lembrar também que o suicídio acarreta problemas muito sérios na nossa trajetória evolutiva, pois a nossa vida aqui na Terra é um presente especial de Deus. Muitos querem voltar à Terra e não conseguem. E nós que ganhamos esse presente, de repente o cortamos. Além de nos prejudicar muito, é uma marca que fica na vida atual, é uma marca que vida até para as existências futuras. Muitas existências, às vezes, 2 ou 3, para refazer os caminhos errôneos que tomou. E exemplifico. Muitas más formações congênitas ocorrem na existência posterior ao suicídio. Isso que ela disse pode ser comprovado por um vídeo que você pode assistir no final desse episódio, em que prova, o vídeo não é sobre o suicídio, mas morreu, reencarnou, o vídeo nem é espírita, é um vídeo americano que não é espírita, não tem nada a ver com religião, e que o homem era policial, reencarnou com tiro, depois reencarnou como uma criança e que tinha um problema no coração e uma marca de tiro. Tá bom? Assista. Eu tive umas crises que eu comecei a fazer roubar. Eu entrava nas lojas e roubava. Roubava. Quase que eu fui presa. Aí eu liguei para a minha terapeuta e falei, está acontecendo isso, estou roubando. Contei toda a história, aconteceu isso. E eu estou com medo e eu continuo com vontade de roubar. E aí eu fui internada. Depois de internar Silmara 6 vezes e não constatar uma melhora significativa, a família decidiu finalmente tentar a eletroconvulsoterapia. Na prática, a ECT em geral é o último recurso. O que já diminui a própria eficácia da ECT, porque quanto mais crônico, sempre pior a resposta. A Associação Americana de Psiquiatria considera algumas indicações como primárias, a depressão psicótica é uma delas, e o risco de suicídio é outra. Você defender um procedimento que você vai fazer uma série de aplicações de corrente elétrica no cérebro de uma pessoa, né? Repetidas vezes, a gente continua colocando sob suspeita. Quando você faz esse tipo de tratamento, não é assim, você tomou remédio, você fez e no dia seguinte você já está boa. Leva um tempo. Eu tenho que matar um leão por dia. Na eletroconvulsoterapia, a quantidade de sessões, a intensidade e o tempo do estímulo são individualizados. No caso de Silmara, foram necessárias várias aplicações antes dela sentir uma melhora significativa. Quando ela terminou a 6ª, eles fazem uma avaliação. Mas o caso dela era... O que mudou tinha sido aqui, 1%, 2%. A partir da 9ª, a gente já começou a sentir que ela começou a deslanchar. Quando eu digo que eu tenho que matar um leão por dia, é isso. É levantar, tomar o café, nem que for lavar uma loucinha. E assim, aos pouquinhos, você vai matando esse leão. E eu vou te dizer uma coisa com toda franqueza. O meu leão está sucumbindo. O meu leão já está na UTI. O indivíduo vai aprender que se suicidou, primeiro que o corpo não era dele, era um empréstimo da divindade, né? Isso muda a nossa visão de mundo, que nós achamos que nós temos direito de fazer o que queremos com o corpo, e não é bem assim, né? É um empréstimo da divindade. Agora, o indivíduo que lesou o seu corpo, ele vai continuar durante um certo tempo com essa lesão, que vai gerar uma expiação. Então, se o indivíduo estourou o seu cérebro, o seu coração, numa próxima existência, provavelmente ele vai vir
com lesões nessas áreas, não é? Ele vai sofrer, ele está espiando aquilo que ele gerou em si mesmo. Então, é um hiato, algo... Não é? Ele vai sofrer, ele está espiando aquilo que ele gerou em si mesmo. Então, é um hiato, algo que se interrompe dentro de uma programação que o espírito precisaria ter para evoluir. Porque tem os atenuantes e os agravantes. Às vezes o indivíduo, por conta da situação, né, contextualizando, pode ter os atenuantes. Então, ele não causa um estrago tão grande em si mesmo, então tem outros meios dele reparar. Mas, invariavelmente, a pessoa fica sem condições de elaborar um programa para ele reparar de imediato aquela situação. Ele vai espiar primeiro para depois reparar. Então, ele tem que recomeçar e, muitas vezes, em tristes condições e contar com o apoio de uma mãe que possa recebê-los para refazer esses caminhos errôneos que ele tomou. De modo que é um baque muito grande no aperfeiçoamento do espírito. O progresso, como é natural a todos nós, ele virá nas encarnações futuras quando aquele espírito se aperceber da sua falta e tiver a oportunidade do resgate. Na medida em que elas têm certeza de que tem alguma coisa depois do túmulo, então elas já vão olhar de uma maneira diferente o que elas estão enfrentando agora. Nós encarnados também podemos ajudar os suicidas. Eles não estão esquecidos por nós, nossos familiares, amigos que sofreram essa tentação do suicídio. Nós podemos lembrá-los fazendo preces. Quando aquela prece que movimenta energias no campo espiritual chega até o suicida, faz com que ele se sinta esperançoso. Não estou esquecido. Alguém pensa em mim. Recebi esta mensagem boa. Nós também estamos orando e vibrando em favor deles. E isto os beneficia. Eles recebem pensamentos nossos de fé, coragem, esperança. E também nós podemos ajudar realizando reuniões mediúnicas. Da mesma maneira que nós encarnados buscamos o centro espírita, muitas vezes os espíritos desencarnados também buscam esclarecimento. Eu tenho um primo lindo, Demóstenes, nós chamávamos de Chuca. Teve problemas com a mãe tinha uma vida mais fácil, ele descobriu. Era uma personalidade difícil que ainda não teve o apoio da mãe e do pai. O apoio dele era meu pai. E ele arrumou uma namorada e eles se entendiam e se amavam. Só que ela não aguentou o gênio difícil dele, se separaram e ela morreu atropelada, antes que eles se fizessem os laços de amor. Depois disso ele entrou em depressão. Aí meu pai desencarnou. Aí o meu querido Chuca, meu amado Chuca, estava muito confuso, ele praticava desdobramento. E entrava em regiões, sei lá onde ele ia. Ele cometeu suicídio. Mas ele vinha à casa espírita, aos poucos foi sendo doutrinado e finalmente entendeu que ele precisaria refazer a sua vida e se preparar para renascer em melhores condições e mais forte. E a última comunicação dele foi linda. Ele se despedindo, cumprimentou todo mundo e falou para mim, minha querida prima Heloísa, foi comovente e saber que agora ele teria uma nova chance e provavelmente é um vitorioso. No centro espírita, quando o espírito está em condições, ele vai ser levado para lá, vai ser esclarecido do que aconteceu, não é? A necessidade dele se modificar, dele começar a ter esperança, o tratamento do passe, do esclarecimento, tudo isso vai ajudá-lo. E o centro espírita, através da informação desses acontecimentos, é um preventivo, mas não só isso, principalmente a parte doutrinária, mostrar a finalidade da nossa existência.
porque isso faz com que a pessoa tenha significado na vida. E o suicida, mais do que outro desencarnado qualquer, ele precisa muito da força das orações. Por isso, em todos os momentos que nos forem possíveis, nós vamos orar e nesta oração nós vamos procurar inserir palavras a ele de encorajamento, de sustentação, para que ele possa sentir-se ainda lembrado por Deus e saiba principalmente que ele terá a oportunidade de recomeçar. Nós podemos evitar que mais vidas sejam desperdiçadas? Primeiro, se observarmos ao nosso redor, na nossa família, se alguma pessoa tem essa tendência ou se no campo familiar, de pai e de mãe, houveram suicídios. Isso tudo já são alguns indícios, é uma maneira de evitarmos. Apesar dos efeitos colaterais e das incertezas em relação ao tratamento, no caso de Silmara, a eletroconvulsoterapia foi o início de uma nova vida. Eu acho assim, que tudo que você fizer, se falar, ó, vai lá em Santos que tem uma água benta lá, vai lá, vamos tentar tudo. Eu só não acho que vale matar bicho, agredir a natureza, esse tipo de coisa. Mas terreiro, candomblé, centro espírita, igreja messiânica, terapia, convulsoterapia, eu sou favorável a qualquer coisa, porque eu quero ficar melhor, porque eu quero melhorar. Eu tenho uma família maravilhosa, que eu amo muito, que me ajudou muito. Talvez se eu não tivesse o apoio que eu tive deles, eu estava internada aí num sanatório qualquer. Então, eu sou muito grata a eles, porque todos eles me ajudaram muito. Depois de passar por 22 sessões de eletroconvulsoterapia, Silmara concluiu essa etapa do tratamento. Vivendo com a irmã Iracema, ela tenta aos poucos retomar a sua vida. Uma de suas muitas batalhas é enfrentar o preconceito em relação à doença e ao próprio tratamento. Tem pessoas, algumas pessoas que eu falei, que disse assim, mas aquele choque que dão na cabeça, aquele que fazia para os loucos, sabe, tem um preconceito, sim. Agora, muita gente não conhece. Uma coisa que eu percebo, que eu falo do tratamento, muita gente não conhece. Tem duas perguntas que eu ouço, que são o meu dia a dia. A primeira é, ainda se faz esse tratamento? Quase todo mundo pergunta isso, né? E a segunda é, por que não me indicaram esse tratamento antes? A partir dos anos 50, com a descoberta de medicamentos eficazes para o tratamento de doenças mentais e denúncias sobre o uso indevido da técnica, a ECT foi praticamente banida. Na história dos hospitais psiquiátricos, onde essa prática é mais comum, nós temos uma história de uso de forma violenta da eletroconvulsoterapia, como um instrumento, um meio de tortura, como um meio de uma prática violenta sobre pessoas vulneráveis e evidentemente, sem condição de definir, sem a sua autonomia, né, para decidir se elas querem ou não querem. Divulgação da doutrina, falando às pessoas de todas as formas possíveis que o espírito não morre, o que morre é a matéria, a carne que se desintegra. Esse conhecimento de que nós somos espíritos imortais, ele vai prevenir o suicida. Principalmente quando nós conhecemos alguém que está em processos depressivos, é importantíssimo nós procurarmos ajudar essa pessoa a respeito da continuidade da vida, porque nós sabemos que o maior índice de suicidas no momento está ligado aos casos de depressão. E aí, se nós conseguirmos motivar o depressivo a ele sair desse estado através da busca do socorro espiritual, os tratamentos psiquiátricos, nós vamos impedir que a pessoa julgue que, acabando com a vida física,
tudo vai se encerrar. Porque na medida em que as pessoas acreditam na vida após a morte, na medida em que elas têm certeza de que tem alguma coisa depois do túmulo, então elas já vão olhar de uma maneira diferente o que elas estão enfrentando agora. Os americanos têm chamado isso de coping. É a capacidade que a pessoa tem de enfrentar as dificuldades que a vida apresenta para ela. Se você está sem esperança e a palavra do Cristo te dá essa esperança, ela está te dando um motivo para você enfrentar a dificuldade e não para você abandonar a dificuldade ou tentar fugir do problema, que em última análise é o que o suicida faz. Divulgar a doutrina em todos os níveis, né? Nos meios de comunicação, os princípios básicos da doutrina, da imortalidade da alma, da existência de Deus, da reencarnação, da comunicabilidade entre os mundos, tudo isso precisa ser divulgado em todos os meios possíveis. O livro tem que correr, cumprindo o seu papel, os jornais, as revistas, para que a gente tenha certeza, né, desses princípios que são um antídoto contra o suicídio e a loucura. Portanto, a divulgação da sobrevivência do espírito é que vai impedir que as pessoas tentem essa fuga, porque já estarão conscientes de que a alma não morre, portanto, não adianta nós matarmos a matéria, porque a alma é imortal. Então é muito importante que a pessoa busque ajuda. Busque ajuda tanto na psicologia, busque ajuda na medicina e principalmente numa casa espírita ou olhando para a espiritualidade, vendo as belezas que nos aguardam se deixarmos o ritmo natural das coisas. Então ela tendo consciência disso, de que é imortal, das vidas sucessivas, que ela tem outras existências para reparar o que está acontecendo e ser feliz, que ela não vai permanecer eternamente naquela condição. Ela vai sair daquilo e vai se aperfeiçoar, porque nós estamos destinados à felicidade. Qualquer um de nós poderá entender que o melhor é não se suicidar, para não cair em maiores e desnecessários sofrimentos. Porque senão depois vai ter que recomeçar tudo, com a situação ainda mais agravada. Mas há pessoas que estão sofrendo muito. Este mundo é um planeta de provas e expiações, então às vezes há pessoas que estão sofrendo bastante. Mas o Espiritismo repete para estas pessoas que sofrem tanto o amoroso convite de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, leve o meu fardo. Gostaria de concluir com uma poesia que me foi inspirada certa vez. Dei-lhe o nome de Fiat Voluntas Tua, seja feita a tua vontade. Como quero, Senhor, que a vida corra, assim a vida corra para mim. Na solidão, qual galé em masmorra, entre amigos, quais flores num jardim. E enquanto seu amor a mim socorra, livrando Abel, desfazendo Caim, para que brilhe a luz e a sombra morra, bendirei seu amor até o fim. Que me sei, pobre alma imperfeita, pensa ao vício, ao ócio ainda afeita, vela solta em mar de treva e aflição. E o amor de Deus é o leme dessa nave, a estrela guia, o zéfiro suave, que a conduz e leva à salvação. Se a ICT, ou seu aparelho de ICT, foi utilizado para tortura, se foi utilizado para castigar pacientes, se foi utilizado... isso não tem nada a ver com tratamento. Enfim, você pode usar uma insulina para matar uma pessoa, e pode usar uma insulina para tratar um diabético, assim. Isso é má medicina, ou é crime, sei lá, isso é outra coisa. Então, o tratamento não tem nada a ver com isso.
Porém, não é apenas por seu passado obscuro que a eletroconvulsoterapia tem sido alvo de discussões. Nas pesquisas que a gente tem acompanhado, tem provocado alterações orgânicas e alterações cognitivas importantes. De alterações cognitivas, a gente tem perda de memória, às vezes até demências mesmo, definitivas, a pessoa perde a capacidade que antes ela tinha. Estudos objetivos, estudos neuropsicológicos, anatomopatológicos, estudos de neuroimagem, enfim, nenhum deles conseguiu mostrar que o ECT de alguma forma lese o cérebro. Mas que a amnésia é uma questão, isso é. A minha irmã põe num copinho os remédios que eu tomo todo dia de manhã. Aí daqui a pouco eu fui tomar o remédio, cadê o remédio? Eu falei, mas cadê o remédio? Você não pôs? Ela falou, mas você já tomou. Então, são coisas assim, eu não... coisas grandes e coisas pequenas, eu não lembro. Além das alterações cognitivas, outra preocupação frequente dos pacientes é em relação à anestesia. Algumas pessoas acham que a anestesia tornou o procedimento mais arriscado. Então, por causa de uma ideia também, outro estigma que existe, né, que a anestesia geral é perigosa. Né, que as pessoas, com as medicações que existem atualmente, a anestesia geral é extremamente segura. Atualmente, existem casos relatados de pessoas com mais de 100 anos de idade que receberam CT, graças à anestesia. Porque sem anestesia seria simplesmente impensável. Ele vai receber uma anestesia geral, sem necessidade de intubação. A gente ventila sob máscara facial. Ele vai parar de respirar, vai ficar todo relaxadinho. Aplica o estímulo, segundos. Voltamos a ventilar até retomar a respiração e terminou. Isso no máximo 10 minutos. Apesar dos debates, a ECT é aceita e regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. E hoje é oferecida em clínicas particulares e pelo Sistema Público de Saúde. O que eu acho que eu não concordo é deixar a eletroconvulsoterapia para último plano. Tudo aquilo que em princípio eu dizia não quero, não sei o quê, hoje eu já tenho um outro olhar, né? Porque eu tenho um caso, né, em casa que realmente, até o momento, eu acho que, eu diria que vale a pena. Eu acho que se você associar a medicação e a convulso, você fica melhor muito antes. Eu só não me matei porque eu acredito que a vida continua. E que, se eu fizesse isso, eu ia ter que prestar conta. E conta séria. Se eu não tivesse essa fé, eu tinha me matado. Jim Tucker está a caminho de outro caso. É uma categoria de casos muito mais difícil para seus críticos contestarem. The more that the cases were found, one started to come with birthmarks and birth defects, and we found that in many cases there was a striking correlation between the birthmarks on the children and wounds that the previous personalities had. And we've been able to track down autopsy reports or medical records to make sure that in fact there was a match there. Pela primeira vez, estas marcas de nascença dão uma prova física verificável que sugere reencarnação. We don't have a lot of American cases that have the birthmarks or birth defects along with the memories. We do have some, but it's unusual, so we certainly like to investigate all those that we can. Jim está prestes a visitar um desses casos. Ele está indo para a Flórida para ver um menino que diz ter sido um policial em Nova York morto em um tiroteio. When I was big, I was a police officer. I walked into a store one night. They were bad guys, too.
They shot me dead. Give me your money now. Pensacola, a casa de Maria Hagdorn. Ela tem 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. What kind of dress do you like to wear, Mia? Seu filho sofre de uma rara doença do coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia. Idas ao cardiologista são frequentes. A observação é obrigatória. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. He was a big, healthy 8.5-pound baby, and they took him off. They said to take a bath, give him a bath. And they never came back. Over an hour went by, so I sent my husband off to find the baby. And he came back quite a bit later with 2 doctors, and they were all crying, very visibly shaken, which I knew that the news was not good. Disseram que Ian não sobreviveria um dia. Só uma cirurgia de emergência o salvaria. 6 horas após nascer, Ian sofreu uma grande cirurgia. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing, and that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. A cirurgia correu bem. Após 9 horas, os médicos repararam a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do coração levaria tempo e mais cirurgias. A vida de Ian ainda corre risco. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons, I'm a police officer." And somebody was shooting him quite immediately after he said that. 12 people get lightheaded. Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3, and I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise, and I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Which just kind of blew me away. He didn't get a spanking. Ian começou a falar mais sobre o avô. Growing up, we had 2 cats, a black cat and a white cat, and the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day I was doing something, and Ian came over to me and he said, "Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name?" And I said, "Maniac?" And he said, "No, the white one." And I said, "Boston?" And he said, "I used to call him Boss, right?" So he knew the color of the cats, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. Maria tem muitas histórias como esta de Ian. Ela está convencida de que Ian é seu pai reencarnado. Não são só as histórias, mas também a prova física. A correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. Much of these cases often involves memories and statements and behaviors.
The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that is beyond memory or beyond chance. Talvez a memória de Ian o engane. Talvez o que diz esteja ligado ao avô por mero acaso. Mas a combinação de memória e prova física é muito convincente. I didn't want to go back, but God just gave me to you. God gave you to your mom? Yes. Even though you didn't want to come back? O caso de Ian Hagdorn exige a pergunta: o que significam todas essas provas? There are obviously huge questions here which we haven't even begun to try to answer, such as, is there a soul? If so, what does that term even mean? How does it get carried over from one life to the next? Mommy and Daddy could not get me out. I stayed with the fire. The fire was hot. I know Mommy and Daddy will be happy when I come back. A memória de uma criança. Não da morte, mas de uma vida nova. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. Há milhares de histórias assim, e o Dr. Jim Tucker reuniu muitas delas. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. We're looking at these cases to learn as much as possible about this phenomenon. Jim Tucker prepara uma viagem para encontrar um de seus casos. Uma criança que lembra de uma vida passada. Gus Ortega is a little boy in Colorado who has talked about being his grandfather. This began when he was 18 months old, and he's made a number of statements that seem quite specific. This one is a stronger case because the child has made some very specific statements that it seems very unlikely he could have heard through normal means. O caso de Gus é só entre muitos. We've been studying these cases for the last 40 years. We've now collected over 2,700 cases like this. These cases have been found all over in Asia, in West Africa, they've been found in South America, in Europe, and the United States, pretty much wherever they've been looked for. Como a memória passa de para outro após a morte? If death means that the brain has no electrical activity, and if the brain is dead, so are the memories. If the brain is dead, the memories die with it. Mas e quando uma criança lembra de uma outra vida, embora os cientistas modernos não julguem possível? Os cientistas modernos sabem muito pouco sobre o cérebro. Você vai ver um vídeo agora que mostra isso. Além disso, a memória não fica armazenada no cérebro físico. Ela é armazenada no cérebro espiritual, que é o corpo espiritual, o perispírito, que continua com o espírito após a morte. Você vai ver também Platão, o filósofo Platão, que mostra um caso de um soldado em que teve quase morte e depois estava se preparando para reencarnar. E depois disse a Platão que na sua viagem pelo inconsciente viu que se reencarna. Quer dizer, é preciso analisar a situação sob o ponto de vista dos fatos, né, das informações que despontam em todos os pontos do mundo, porque a ciência ainda não chegou lá, não evoluiu o suficiente.
Já sabemos bastante sobre o cérebro, mas ainda resta muito a descobrir. Ainda há muitas questões em aberto sobre o cérebro e são surpreendentemente simples. Como a memória é armazenada? Como ela é reconstruída? Por que o cérebro dorme e sonha? O que é a inteligência? Por que as pessoas têm dons e talentos diferentes? Como nós percebemos o mundo? Como o cérebro representa o tempo? O que é a consciência? Se conseguirmos responder essas perguntas ao longo de talvez mais uma geração, o que isso significará para o cérebro? Um órgão tão complexo, mas ao mesmo tempo tão movido por instintos primitivos. O filósofo grego Platão documentou a história de um soldado chamado que disse que foi ferido em batalha e viu sua alma deixar o corpo e caminhou com vários deuses através de um túnel de luz para um lugar misterioso. Os deuses mostraram a que as almas boas eram mandadas para o paraíso e gloriosamente recompensadas. Mas as almas más eram mandadas a um reino onde eram punidas, depois purificadas e depois ressuscitadas. É muito interessante. Ele diz não só que viu que havia recompensas e castigos, mas também viu que as almas eram reencarnadas. Esse é o aspecto radical da coisa, algo totalmente novo. No mundo grego havia um conceito de alma, não só como imortal, mas que reencarna perpetuamente. O que empolga é que há muitas evidências apontando para a realidade da alma. Em outras palavras, parece haver em nós uma parte espiritual, sobrenatural, não física, que transcende e sobrevive à morte e que prossegue e vive para sempre. Serão esses relatos de experiências de quase morte prova de vida após a morte? Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É um livro muito fácil de entender. O livro é todinho de perguntas e respostas. E você vai no assunto que mais te interessar. Família, sexo, dinheiro, por que um é rico, outro é pobre, etc. Né? Animais. E você pode baixar esse livro e outros livros sobre mediunidade, diversos assuntos, no link abaixo. Clique abaixo do vídeo aí nos textos, que o texto se expande e você vai ter o link para os livros, tá bom? Se esclareça.